Neste bloco, os candidatos perguntam para os candidatos. O candidato que irá perguntar será conhecido mediante sorteio. Os senhores devem ter observado que agora não temos mais duas urnas, somente a urna com os nomes dos candidatos, porque nós iremos proceder ao sorteio do candidato que irá perguntar. E o candidato que vai fazer essa pergunta escolhe quem vai responder. O candidato vem à frente e escolhe quem ele quer que responda ao seu questionamento. O candidato escolhido por sorteio para perguntar deverá dirigir a pergunta a outro candidato de sua escolha, dentre aqueles que não responderam ainda. A pergunta deverá ser formulada em no máximo 1 minuto. A resposta deverá acontecer em no máximo 3 minutos. 3 minutos. 1 para a pergunta, 3 para a resposta. Lembrando que o candidato que fez a pergunta terá direito a uma réplica de 1 minuto. O que é isso? O candidato faz a pergunta, que ele fez a resposta, a quem ele escolheu fez a resposta, e o candidato que perguntou tem direito a uma réplica em relação à resposta do candidato, do outro candidato, de 1 minuto. E o candidato, por sua vez, que está recebendo a réplica, terá direito a uma tréplica, também de 1 minuto. Nós vamos então agora fazer o sorteio do primeiro candidato, aquele que vai fazer a primeira pergunta e que irá, portanto, escolher quem irá responder. Candidato Ricardo Camarço, primeiro candidato a perguntar. O candidato vem aqui à frente, terá 1 minuto para fazer a pergunta e escolhe quem irá responder. Eu queria esclarecer sobre a questão de municipalização do trânsito. Nós tivemos uma pergunta por parte do professor sobre a questão de fazer na PI 113 o que faria sobre a escola. A municipalização do trânsito nós já mandamos esse projeto e o senhor se reportou a um artigo da Constituição. Eu queria que você repetisse que artigo é esse, o número, e o que você faria de fato para resolver o problema da avenida onde os alunos saem todos os dias. Nós colocamos alguns redutores e a responsabilidade do trânsito, a gente sabe que hoje é do governo do Estado. Eu queria que você respondesse a pergunta e falasse mais do artigo da municipalização do trânsito. Candidato Admilson Oliveira, por favor, terá 3 minutos para responder. Pois bem, o artigo a que me referi, a princípio, devo reconhecer, falei 217, perdoe-me, 175 da Constituição Federal, que autoriza o gestor ter opção para atender os interesses dos comerciantes, para atender os interesses dos empresários de fora, ou optar. Por exemplo, nós haveremos de fazer concurso Pagariz, cidadão. Pagariz, a prefeitura, com respaldo no artigo 175 da Constituição Federal, haverá de fazer concurso público Pagari para este importante serviço público ser efetivado diretamente pela prefeitura. Entre outros, que hoje é terceirizado. Aliás, terceirizaram por completo as prestações de serviço público do nosso município. O nosso povo é trabalhador, o nosso povo é inteligente e dá perfeitamente de atender todas as demandas administrativas da nossa administração pública. Não haverá espaço para levarmos para a capital parte dos serviços administrativos, que todo cidadão de Zé de Freitas sabe que acontece isso. Temos que ter zelo. Por gentileza, Milson. Temos que ter zelo com quem é daqui. Mais de 200, 300 amigos que vão para a capital estudar, como eu fui, fazer 2 cursos superiores. História e Direito. Direito, para dizer para o senhor, 175 da Constituição Federal. Senhores advogados, por gentileza, ensinem esse cidadão. 175. Respalda qualquer administrador público a ter 2 opções. Qual? Prestar o serviço através das empresas estrangeiras, que não são do município, ou
ou botar a nossa gente trabalhadora, digna, inteligente, para assumir as mais diversas pastas e serviços públicos. A nossa gente é honrada, é digna. Se o Edmilson chegar na prefeitura, eu provo para o senhor que nenhum serviço público direto será prestado por empresas de fora. Quem patrocina a minha campanha são os amigos, as amigas daqui da nossa comunidade. Cada um dá R$10, dá R$20, paga uma gasolina para ir para um veículo, paga o talão da luz, tudo de forma lícita, tudo de forma digna. É esta a minha preocupação. Que saiamos, me desculpe a forma de falar, gente, é porque me dá indignação. Nós somos daqui, filho daqui. Eu não estou aqui visitando as pessoas há 2 meses da política, não. Quem conhece Edmilson sabe. Eu estava com 8 anos vendendo din-din, 8 aos 16, picolé, laranja. Não estou para comover ninguém. É para dizer para todos, gente dignas, trabalhadoras, honrada, como é a maioria esmagadora do nosso povo, é quem merece dar o destino da nossa gente. Eu tenho a coragem de olhar para cada cidadão da comunidade e dizer, eu não minto, eu não faço promessas irresponsáveis. Meu compromisso é com o povo trabalhador de José de Freitas. Candidato Ricardo Camacho tem 1 minuto para a réplica. Silêncio, por favor. Eu acho que o candidato está um pouco exaltado. Eu não quis, de forma nenhuma, questioná-lo sobre a lei. A lei que o senhor se referiu, o senhor estava errado. Apenas a gente comentou para esclarecer para a população. A terceirização é uma opção de qualquer gestor. E fazemos a terceirização e quando a empresa não presta, se cancela a licitação e se bota outra empresa. Ninguém escolhe empresa estrangeira de outro país. As empresas que estão trabalhando aqui, elas ganharam a licitação honestamente. E nós fazemos a nossa campanha com dinheiro também honesto, que o senhor indiretamente quis dizer. Nós não temos culpa dessa sua revolta pessoal. O que nós queremos dizer é que a municipalização, você, mais uma vez, perdeu a oportunidade de responder ao professor. O que vai resolver sobre a escola? Eu vou responder, colocando mais redutores de velocidade, faixas, enfim, fazendo uma ação concreta sobre a escola de vocês que nós vamos providenciar. O candidato Edmilson tem 1 minuto para a tréplica, se... Senhores, não me houve tempo para eu falar da municipalização. Com respaldo na lei federal do Código de Trânsito, nós haveremos sim. Está lá cristalizado na lei. O município tem a autoridade, tem a discricionariedade de fazer a opção por municipalizar nosso trânsito. Aliás, é a falta do compromisso de muitos dos nossos políticos que nossas famílias têm ao longo do tempo passado pelas agruras, pelo sofrimento de perder um parente, um amigo. Por quê? Porque os nossos gestores simplesmente não respeitam, não se destinam a fazer aquilo que o povo lhe deu autoridade, que é a autoridade política. Quanto cidadão, ao meu aforamento na forma de falar, isso reflete quem tem consciência. A capacidade de indignação está diretamente relacionada ao senso de justiça. Se o senhor não tem, que não é daqui, o Edmilson tem. Edmilson tem e haverá de cumprir isso. Agradeço, muito obrigado. Gostaríamos de lembrar a assistência que aplausos são permitidos, desde que não haja excesso, a manifestação é permitida. Que não haja excesso, que não se transforme em bagunça. Tá bom? É permitida a manifestação. Nós iremos agora sortear o próximo candidato que irá fazer um questionamento. Silêncio, por favor. Candidato Gama. Candidato Gama. O senhor escolhe quem irá responder. O senhor terá 1 minuto para fazer uma pergunta e o senhor escolhe quem irá responder a sua pergunta e essa pessoa terá, esse candidato terá, que não pode ser o candidato Edmilson, porque ele já respondeu ao questionamento do candidato Ricardo Camacho. Eu vou perguntar ao doutor Holanda. Doutor Holanda, qual é o seu projeto que o senhor tem para desenvolver, para o desenvolvimento econômico aqui de José de Freitas? Bem, como prefeito de José de Freitas, primeiro ponto, fazer com que os nossos recursos públicos circulem dentro da nossa cidade.
Nós sabemos hoje que as empresas que prestam serviço em nosso município são todas de fora. E isso, com certeza, a nossa moeda não circula. E então o nosso comerciante, aquele empresário, aquele que quer investir no nosso município, não tem o poder de crescimento. Se não há moeda circulando, não podemos desenvolver. Não vai gerar emprego, não vai poder gerar renda. E isso dá dignidade ao nosso povo, que tanto precisa de uma oportunidade de trabalho. Então, a prioridade é exatamente fazer com que os nossos serviços públicos sejam executados por empresas ou pessoas que residem aqui na nossa cidade, em nosso município, e que assim possa dar crescimento, assim possa dar oportunidade àquele filho da nossa cidade. Então, faremos parcerias, incentivos, para que assim estimule o empreendedor fazer parte e aqui se inserir e colocar o seu projeto em crescimento, porque só assim a nossa cidade terá maior volume de moeda circulante, terá condições de dar oportunidade àqueles que têm a criatividade de poder investir e de poder crescer, isso engrandecendo e melhorando a qualidade de vida de todos aqueles que precisam. Então, é isso um papel de um gestor, é aquele que zela pela sua casa, que prioriza e que dá condições àquele filho que se preparou e se capacitou para desempenhar qualquer missão. E isso nós vivenciamos um certo descaso nesse sentido, quando as ações que hoje é implementadas dentro do nosso serviço público, muito tem a ver com empresas em outras cidades que não têm o menor compromisso em investir e procurar crescer aqui nesse município. Então, esse é o principal foco, como gestor e gerenciador dos recursos do nosso município. Quero que essa oportunidade seja alcançada para que a gente possa gerir o nosso com seriedade, com transparência, com zelo e, principalmente, elegendo as prioridades para que a gente possa atender a necessidade do povo freitense. Candidato Gama, que fez a pergunta, terá 1 minuto para fazer a réplica. Certo. Pessoal, olha, para se desenvolver um município, a primeira coisa que nós temos que fazer é pagar em dia, tanto o funcionário efetivado como aquele que está lá através de, vamos falar diretamente, cabide de emprego, né? Que é o que se usa muito aqui no município, certo? Eu sou direto, eu não sou homem de meias palavras. E outra coisa, nós temos que desenvolver, o nosso setor turístico aqui, que nós temos aqui em José de Freitas, que hoje está abandonado. Nós temos que investir no Zé Pereira, que não está mais havendo aquele investimento grande. Nós temos que criar um polo empresarial aqui dentro de José de Freitas, para nós podermos atrair as empresas, tanto aqui do Piauí como de fora, certo? Talvez, se isso já tivesse sido criado aqui em José de Freitas, em outros momentos, talvez hoje aqui nós teríamos mais emprego, mais dinheiro circulando e também temos que valorizar as empresas locais aqui de José de Freitas. Candidato doutor Holanda tem mais 1 minuto para a tréplica. Em cima, você tem mais 1 minuto. Ok, concordo plenamente com o Gama, logicamente que é um ponto importante. O gerenciador dos recursos tem que fazer o pagamento em dia, porque o trabalhador que presta o seu serviço tem seus compromissos e isso é um ponto importante para que possa honrá-los, recebendo o seu salário dentro da data prevista. Então isso também gerará emprego, renda e os compromissos honrados. Com certeza o nosso comércio terá desenvolvimento e crescimento. E isso concordo e está de parabéns pela resposta. Vamos sortear o próximo candidato que irá fazer pergunta, lembrando que ele não poderá solicitar resposta, não poderá escolher os candidatos Edmilson e candidato doutor Holanda, que já responderam questionamentos.
Candidato Edmilson Oliveira, pode vir à frente, vai fazer a sua pergunta e escolher o candidato que o senhor quer que responda. Só lembrando que não pode escolher nem o doutor Holanda, né? Não pode? Só o doutor Holanda que não pode ser escolhido. Eu dirijo a minha pergunta ao prefeito da cidade, o senhor Ricardo. O senhor, que agora é época de eleição, está vindo com mais frequência na nossa cidade, procure uma parte do seu tempo, visite do maior ao menor comerciante da cidade. Pergunte a ele como anda as economias internas da nossa gente. Dê uma satisfação àquelas pessoas que o senhor, há 4 anos atrás, prometeu às famílias que iriam resgatar todos que estão em São Paulo para vir trabalhar em Zé de Freitas. Como o senhor, se eventualmente se eleger, meu amigo Ricardo Camasso, como o senhor haverá de dirimir esses problemas? Quais? O de desemprego interno na nossa sofrida comunidade. Eu quero dizer, para que a gente possa elucidar um pouco esse questionamento, o salário dos nossos funcionários públicos estão em dia. Aliás, até o dia 5 nós tínhamos como pagar, nós pagamos na sexta-feira. Os professores, nós vamos injetar uma economia de quase R$1 milhão até quarta-feira, que nós estamos pagando rigorosamente em dia. É bom que a gente faça uma coisa de muita clareza. O que faz a economia girar não é construção civil, é salário que as pessoas têm poder de comprar. Os professores ganham mais do que o piso nacional, mais do que o piso nacional. E, diferentemente como o ex-gestor fazia, dizia que os 40% era dele, hoje nós estamos gastando, em vez de 60% com o magistério, com os professores, nós estamos gastando 71%, mostrando que o recurso está indo diretamente para o servidor concursado. Agora, a gente precisa sim fazer concurso, mas não é assim, só dizer que vai fazer concurso. Não é dessa forma. A lei é clara. Só se pode fazer concurso quando no orçamento você gasta até 51,30 com funcionário público. Nós gastamos menos do que 50. Nós podemos realizar esse concurso público sim. Porque às vezes a pessoa joga para a plateia e não vai buscar informações. A nossa economia é uma contradição, meu caro Gama, a partir do momento que você diz que tem que trazer indústrias de fora para Zé de Freitas e ao mesmo tempo defende o comerciante. Se houver uma indústria de fora, ele vai competir com os comerciantes. Então, é preciso que deixe muito claro o que é para trazer indústria ou não trazer indústria. Se cada prefeito dessa cidade tivesse trazido uma indústria, nós tínhamos mais de 30 indústrias em José de Freitas. Eu fiz a minha parte. O Guaraná Quero já era mais de 100 empregos, fomos nós que trouxemos e criamos o Distrito Industrial. E tem 2 novas indústrias que já estão com seus projetos prontos. Uma das mais importantes, que é o beneficiamento da carnaúba, da cera de carnaúba, que vai ser implantada em Zé de Freitas, e também a produção de fossas ecológicas. Nós tivemos a coragem de criar um distrito industrial, e tem uma indústria. Fizemos a nossa parte e queremos fazer muito mais. Mas é bem verdade que a nossa cidade nunca teve tão pujante. A construção civil está de vento em popa. É difícil você encontrar aqui um pedreiro, um marceneiro, um pintor do programa Minha Casa Minha Vida, que fortalece essa economia juntamente com a prefeitura. Nós sabemos o quanto é importante isso, e essa é uma demonstração clara que as nossas riquezas estão aumentando, porque o nosso ICMS ele vai em função exatamente dessas ações. Portanto, nós temos a consciência que estamos no caminho certo. Candidato Edmilson tem 1 minuto para a réplica. Pois bem, eu sugeri ao senhor que, ao invés de faltar foguete na nossa cidade, todos os dias brincando com a cara do nosso povo trabalhador, que o senhor e a sua equipe, que não respeita o povo de Zé de Freitas, eu estou me referindo só aos que não respeitam. Muita gente da equipe desse cidadão é gente boa, inclusive meus amigos. O senhor leia Paulo Freire, que ele sabe, quem é da educação sabe o que é educação. A nossa regência,
Todos, regência, meu amigo, regência não é salário, regência é remuneração. O senhor não está respeitando o piso nacional dos professores. É só o senhor ler a lei. Regência não é salário, é remuneração. Portanto, eu entrei neste pleito para olhar todo cidadão de cabeça erguida e dizer que todas as classes serão entradas na prefeitura através de concurso público. Nós não temos compromisso de empregar pessoas incapacitadas, descomprometidas. Nós temos 230 e poucos professores indicados pelo cidadão para fazer um trabalho que nem necessariamente é o trabalho de um professor concursado. É compromisso nosso fazer isso. O candidato Ricardo Camacho tem 1 minuto para a tréplica. Meu caro candidato, nós fomos o primeiro prefeito a fazer concurso público aqui e quando fui presidente da PPM. E fomos o segundo prefeito a chamar todos os concursados que nós encontramos da gestão anterior. Nós fomos o prefeito que primeiro implantou o plano de carga e salário na primeira gestão e agora na segunda, que está vigorando. Nós estamos sim pagando mais do que o piso nacional. Estamos sim. Eu sei diferenciar o que é regência, porque senão o sindicato hoje não estava deixando sequer o prefeito aqui falar. O que nós temos a certeza é que nós temos a responsabilidade com cada cidadão e cidadã de José de Freitas. Nem de foguete eu gosto. Nos nossos compromissos, nas nossas reuniões, eu não deixo soltar foguete e quem solta é de livre-arbítrio. Quem solta foguete é o ex-gestor todos os dias. Eu não deixo sequer, porque eu tenho até medo de foguete. Muito bem, senhoras e senhores, o candidato Gama havia solicitado um direito de resposta. A banca decidiu que ele não tem esse direito de resposta. O candidato Edmilson também solicitou. A mesa também definiu que não tem esse direito de resposta. Então passaremos ao próximo candidato, que é o doutor Holanda, que por sua vez, como pelas regras do debate, não pode se dirigir aos outros que já responderam, a candidato que já respondeu, vai poder se dirigir somente ao candidato Gama. Doutor Holanda, por favor, só tem 1 minuto para fazer pergunta, e assim como o candidato Gama terá 3 minutos para a resposta. Bem, Gama, você como prefeito, o que é o projeto que você tem para fomentar a nossa cultura? Opa! Pessoal, em relação ao doutor Ricardo, sobre o questionamento, quando eu falo em trazer indústrias, eu não estou me referindo à indústria vir concorrer com o comércio local. Por quê? A partir do momento que nós tivermos indústrias aqui, nós vamos ter o quê? Mais empregos para oferecer para os nossos filhos. Não é isso? Em vez de ele sair daqui para ir para São Paulo ou para outro local, ele pode estar se empregando aqui. E assim ele vai desenvolver o comércio local, certo? Quando eu falo isso também, eu falo incentivos às empresas, a hotéis, já que nós temos aqui um polo turístico aqui em José de Freitas, que é aqui do lado da capital, que está faltando hotel. Aqui, há 3 meses atrás, eu fiz um show aqui e quase não hospedei o artista aqui. Eu fiz questão de trazer o artista para cá, para quê? Para gerar renda aqui no município. E nós aqui nós temos um hotel ou 2 aqui, no máximo aqui em José de Freitas. Então, quando eu falo industrialização em empresas de fora, eu me refiro a outras empresas que, se tendo a oportunidade de se instalar aqui através de incentivos fiscais, eles poderão também sim desenvolver o José de Freitas. E esse problema não é só em relação à sua gestão não, doutor Ricardo. E esse problema aqui de indústrias ou de empregos, isso aqui é um problema que já vem de outras administrações, não é isso? Outras administrações, é como eu já citei, nós já tivemos governadores, já tivemos ministros, e nada foi feito aqui em José de Freitas. Nada por nada. Isso não é de agora. E também não estou lhe elogiando, não. Eu acho que o senhor também deveria ter cuidado mais aqui da nossa população, da nossa gente, que é uma gente sofrida. Agora, em questão da cultura, o que é que eu tenho para responder para o doutor Holanda? Em primeiro lugar, esse teatro aqui, né? Está frio ou está quente aqui? Primeira coisa, climatizar esse teatro, aumentar o número de locais, incentivar o São Gonçalo, como é que se fala, gente?
as vaquejadas, que aqui a população gosta muito de vaquejada, vamos dar incentivo a isso. Vamos dar incentivo também ao Zé Pereira, que o Zé Pereira, antigamente ele começava domingo a meio-dia, hoje em dia, 4 horas da tarde, não se vê uma banda tocando, não se vê o que acontece. Se a banda não toca, se as pessoas não dançam, como é que eles vão consumir a cerveja lá, do cidadão que comprou a cerveja para vender? Aí no outro dia está lá o cara com o isopor cheio de cerveja. E também as bandas, em questão das bandas, estão trazendo bandas que não têm, como é que se diz, nome a nível nacional. E a Itimã está acabando com o Zé Pereira aqui de José de Freitas. O que nós temos que fazer é incentivar isso, porque a população também precisa de lazer. Nós questionamos muito só emprego e desenvolvimento, mas todos nós precisamos de lazer e de esportes. Certo? E aqui em José de Freitas, há muito tempo não se faz isso, não investimento, nem no lazer, muito menos no esporte. E é isso que eu tenho para responder, doutor. Candidato doutor Holanda tem agora 1 minuto para a réplica. Ok, nós sabemos que a cultura ela está atrelada à Secretaria de Educação. E exatamente isso não viabiliza recursos destinados para a cultura. Então, como prefeito José de Freitas, iremos sim fazer esse desmembramento da cultura da Secretaria de Educação, para que assim o setor possa assim, ter recursos e através de projetos bem elaborados e focados assim, na atenção daqueles que focam a nossa cultura, a gente pode ter recursos e assim dar esse segmento a prioridade necessária. E nós sabemos que José de Freitas, em algumas situações, não tem dado atenção, principalmente aos nossos cultos, a Igreja Católica, né, aqueles que fazem a parte evangélica, e isso será sim a prioridade dentro da nossa gestão. Candidato Gama tem mais 1 minuto para a tréplica. Calorosos aplausos, hein? Pessoal, eu me dou por satisfeito aqui na resposta do doutor Holanda, né? Eu não vou me aprofundar em mais nada, porque o que eu tinha de dizer em relação à cultura já foi dito, certo? Sendo que também nós temos que incentivar, mais uma coisa, silêncio aí por gentileza. Mais uma coisa, nós temos que incentivar também os festejos das comunidades, né? Porque esses festejos aí foram esquecidos. Investe-se muito nos festejos aqui de Nossa Senhora do Livramento e também aqui no festejo de São Francisco. Como é que a gente pode estar fazendo esse investimento? Colocando ônibus para estar pegando a população. Esse ano teve muita comunidade que não participaram aqui do festejo. Por quê? Porque não tiveram a oportunidade de vir. E se eu ganhar, eu vou estar incentivando esse lado aí também. Muito obrigado. Nossos agradecimentos aos 4 candidatos pela participação neste bloco. Nós vamos a mais um intervalo, o último intervalo do nosso debate, que está sendo transmitido aqui pelo portal endia.com e pelo Twitter via TweetCam. E no próximo bloco teremos as considerações finais dos 4 candidatos aqui presentes.